caramba, não vale a pena mais. E eu acho que a minha vida toda de subir e descer morro em Brasópolis me moldou para ser bom na corrida de montanha. E hoje você vê cada coisa que, caramba, o ser humano não tem limite para nada, né? Então, Quais limites que tu acha que tu ainda precisa superar e para onde que tu deseja voar? Fala, galera! Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a esse novo espaço da MEP, um espaço que a gente criou com o intuito de trocar ideias, tirar dúvidas, ficar sabendo de curiosidades de pessoas, desde atletas a profissionais, mas principalmente amantes do esporte, entusiastas do esporte, e em meio a tantas críticas e julgamentos que a gente vê por aí na internet, esse ambiente aqui é um ambiente para a gente realmente abrir a cabeça, aprender, agregar conhecimento e tratar medos. Vamos então para o nosso primeiro convidado, e só para introduzir um pouquinho para vocês ficarem querendo saber quem que é essa pessoa, porque ele é muito importante aqui para a MEP. Porque ele faz parte do time já, eu acho. Eu nem tenho certeza mais, mas acho que tem uns 6 anos já. Mas além de treinador, ele também é atleta profissional. E só nesse ano, só em 2024, ele se tornou campeão na categoria e 7º geral no Indomit Pedal no Bowl 80 km, terceiro lugar geral no Seja Evolution Parque Nacional de Itatiaia 64 km, vice-campeão geral no A Maldição do Corpo Seco 55 km, campeão na categoria e 7º geral no La Mission 80 km, campeão na categoria e 12º geral na UTMB Paraty Brasil 107 km e terceiro lugar geral na meia maratona do Cristo 21 km. Isso só esse ano. Vamos receber, seja bem-vindo, Jorge Muratti. Opa, aí, deu certo. Tá me ouvindo bem? Você tá me escutando bem? Sim. Opa. E aí, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está ouvindo a gente. E vamos lá, vamos conversar. Eu já falei para as pessoas, para a galera, eu dei uma boa resumida, na verdade eu só falei as últimas provas, só as desse ano, as que tu competiu, porque se for olhar o currículo ele é muito grande, né? Mas Sim. para quem não te conhece, eu queria que tu se apresentasse, falasse quem tu é, da onde que tu vem, o que tu faz, o que faz, onde dorme, o que come, dá uma geral para quem não te conhece. Perfeito. De modo geral, meu nome é Jorge Alexandre Rocha Murad, eu tenho 31 anos, sou nascido na cidade de Brasópolis e criado por lá também na grande parte dos meus anos de vida. Eu sou criado em Brasópolis e vim para Itajubá há uns 4 anos e faço parte da equipe da MEP como treinador, sou profissional de educação física, bacharel, e também atleta profissional de corrida de montanha. Minha vida se resume praticamente ao esporte, vivendo isso todos os dias, desde o que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E acredito que minha vida também se resume muito a desafios, a comprometimento profissional, a ser dedicado, a ser esforçado, a batalhar todos os dias, né, para que eu evolua como pessoa, como profissional, como atleta e ajude outras pessoas a seguirem o mesmo. Mas, ô Jorge, tu trabalha e tu vive o esporte de maneira, tipo, na prática também, né? Por ser atleta. Mas tu sempre teve isso? Desde criança, o esporte sempre teve na tua vida? O esporte sempre teve na minha vida através do futebol, né? Toda criança, todo menino sonhava em jogar bola profissionalmente, né? Em seguir ali os passos dos ídolos que a gente tem no futebol, porque o Brasil é praticamente, né, 90% do que a gente sabe do esporte começou com o futebol, né, inspirando crianças, jovens e tudo mais, e isso fez parte da minha vida desde pequeno, né, mas eu também, ali quando
já fiquei mais adolescente, já ali também passei para a maioridade. Eu também comecei a trabalhar em supermercado. Eu comecei a trabalhar desde os 18 anos em supermercado. Não tinha um bom histórico escolar, era um menino que fazia muita bagunça, que repetiu muito de ano, e eu cheguei tarde para ali a vida profissional, né, a vida ali também como estudante numa faculdade. Eu cheguei um pouco mais tarde, eu comecei a faculdade, se não me engano, com 25, 26 anos. Então, isso tudo, né, em relação a ali trabalhar com o esporte e a viver na prática é muito mais recente para mim. São 5 anos, né, mais ou menos, de carreira nesse meio. Então, Os dois, tanto correndo quanto treinando. exato, exato. Como treinador, né, mas ali correndo também veio logo em seguida. Veio assim meses depois. Foi uma descoberta. Então, parando para pensar, tu é relativamente novo na corrida. Exato, exato. Eu tenho a corrida, ela começou para mim no final de 2018 e ela começou ali também junto à educação física, que eu comecei também ali próximo a esse ano. E eu comecei com corridas curtas. Eu comecei com provas de 5 quilômetros, provas de no máximo 10 quilômetros, mas ali eu entrei muito pelo acaso. Eu não tinha assim o contato com isso, sabe? Eu tinha o contato com a academia, com musculação, já conhecia, já tinha praticado, mas a corrida ela veio por incentivo de amigos. Então, no dia que eu corri a primeira prova, eu já consegui estar ali entre os 10 primeiros dos 5 quilômetros. E aí foi ali um estímulo, né, que através das pessoas foi meio que algo que é reforçado, sabe? Quanto mais elogio você recebe, mais aquilo te faz bem, mais você busca. Então, para mim, a corrida começou assim, ali com estímulos que eu ali acreditei que eu poderia mais, sabe? Eu acreditei que eu poderia seguir ali trilhando esse caminho agora mais dedicado ali a parte do ser treinador, ser ali professor e também ser um atleta, né? Também ser uma pessoa que praticasse esporte, porque chega a certo ponto que o futebol já não é mais legal de fazer, sabe? Então, eu fui deixando de lado esse esporte e só dedicando, né, a musculação, corrida e aos estudos ali na época. Então, podemos dizer que os teus maiores incentivadores foram amigos. Foram amigos, exatamente. Primeiro, o Everton, que mora aqui comigo em Itajubá já faz quase 4 anos que a gente está aqui. E segundo, o Lucas, né, de Brasópolis, que também me incentivou muito a estudar, me ajudou muito também no início da minha trajetória nos estudos como estagiário, me indicou a MEP, né? Quer dizer, me indicou para vocês da MEP. Então, foi tudo, graças a Deus, reforçado por pessoas que já tinham um caminho mais trilhado, sabe? Já estavam ali mais maduros, né, na área. Porque hoje, eu não, assim, eu comentei as tuas provas e comentei as distâncias, mas talvez eu Uhum. não lembro agora se eu mencionei que tu é ultramaratonista, né? E ultramaratona, em resumo, são as pessoas, ultramaratonas são as provas que têm mais de 42. É isso mesmo? Exato, Resumindo, exato, assim. isso. Resumindo, seja asfalto ou montanha, né? São distâncias acima de 42. Porque 42 é a maratona, né? A maratona, isso, E o que exato. te fez pular? Tipo, duas coisas, na verdade. O que te fez, porque tu começou na rua também, assim, Uhum, 10 quilômetros na exato, rua. O que te sim, fez sim. ir para a montanha e o que te fez ir para outra maratona? Porque eu acho que isso É, é uma coisa muito louca, assim, que a maior parte das pessoas
eu também tenho dúvida, assim, porque o que passa na Uhum. cabeça de uma pessoa é De correr correr 100K 21. direto, né? E hoje você vê cada coisa que, caramba, o ser humano não tem limite para nada, né? Então, não dá mais para se surpreender com o que a galera faz. Mas, assim, é muito louco como a vida parece que está destinada para você e você não imagina, né? Você olha para trás, por exemplo, eu há 6, 7 anos atrás não imaginava que eu fosse trilhar esse caminho, sabe? Que eu fosse seguir esse caminho e fosse me dar bem através disso. E é legal o que aconteceu. A corrida, ela em 2019, ela foi muito forte aqui em Itajubá, a corrida de rua. Tinha prova praticamente todo mês, assim, 2 provas por mês, praticamente. E eu fui fazendo provas de 5K, provas rápidas, né, que acaba ali em 20 minutos no máximo. Então, estava me dando bem nisso, estava indo bem. Só que veio a pandemia, e a pandemia congelou tudo, né? Acabou todas as provas, os treinos também já ficou um pouco mais complicado, porque você tinha que sair de máscara para correr, era desconfortável, não estava sendo legal mais correr na rua ali diante da pandemia. E também parecia que tudo, né, era incentivo para ali agravar a situação que a gente viveu. E tava certo naquele momento em ser daquela forma, né? Mas aí o meu mesmo amigo que mora comigo, o Everton, começou a ir para as montanhas lá em Brasópolis, lá em Bom Sucesso. E ele me convidou, num dia assim normal, fim de semana, ele me convidou para ir junto. E aí eu fui e logo de cara também é legal isso, entender que coisas são destinadas para você, porque na minha primeira ali corrida, no meu primeiro treino, eu me apaixonei de cara, sabe, pela modalidade. E comecei a continuar a fazer, porque na pandemia, como a gente estava em trilha, a gente estava na montanha, não precisa usar máscara, não precisa se preocupar em estar com outras pessoas, porque isso dificilmente ia acontecer. Uhum. Então, naquele momento ali, 2020 todo, a gente conseguiu treinar bastante, conseguiu fazer ali coisas que a gente não fazia no asfalto, mas foi tudo progressivo, sabe? A gente fez uma prova já em 2021, que estava mais já estabilizado da pandemia, quase que superando já. A gente fez Ilhabela, a gente fez 21K. A gente fez A prova de trail. de trail, isso. E aí era a prova mais curta e eu olhava para quem fazia ali provas, nossa, cara, fez 42K numa montanha, já é difícil fazer 21, imagina 42, esse povo é maluco. Eu pensava assim também. Só que em 2021, na virada de ano, eu lembro perfeito, eu peguei o Covid no dia 31, eu peguei o Covid, fiquei malzão. E aí, naquele momento, na primeira semana do ano, né, principalmente do dia 31, antes disso, eu parecia ter muitos amigos ali, e no dia que eu fiquei doente, ninguém mandou mensagem, ninguém falou comigo, eu fiquei malzão em casa, isolado, sabe? Me deu uma bad muito grande, só que no dia seguinte, me deu um start de fazer alguma coisa diferente, para que eu não fosse só mais um no meio de tantas pessoas, né? Porque eu vi que aquela vida assim de curtição, sair, de beber, já não estava mais agregando nada para mim, sabe? Então, E desculpa te interromper, mas então até então, tipo, tu começou ali com a corrida mais ou menos 2018, 2019, até uhum, então o esporte tu praticava, mas levava a vida isso, levava a vida ainda não nessas visando férias. o desempenho na corrida, né? Não visando o comprometimento total. Ainda Uhum. equilibrava muito a parte social com a parte de estudos, a parte de trabalho e a parte de treinamento. Ainda tinha um lado meu que ainda saía muito, que curtia muito, que bebia, que ainda não estava totalmente envolvido, né, com ali o meu propósito hoje. E então, na pandemia, quando aconteceu de eu pegar o Covid pela primeira vez, me deu esse insight, sabe? Que caramba,
não vale a pena mais, porque quando você tá mal, ninguém vai vir estender a mão para você. Então, você é só mais um ali que está fazendo loucuras, que está ali gastando seu dinheiro com coisas sem motivo. Então, por que que eu não me proponho a fazer uma coisa que vai ser diferente de tudo que eu já fiz? Aí eu me inscrevi para uma prova, foi exatamente em janeiro, eu me inscrevi para uma prova de 50K. Ali desde. Isso. Bateu o louco mesmo e foi. Exato, exato, e fui. Então, desde aquele dia que aconteceu de estar com Covid, de estar isolado, eu comecei a me comprometer com o esporte ali, totalmente, ali, 100% em conseguir esse objetivo, sabe? Em correr os 50 km. E eu consegui, foi em junho ou julho, se não me engano, e dali em diante despertou ainda mais vontade, despertou mais interesse, e fui fazendo provas, fui aumentando a distância, consegui fazer 80K rapidamente também, e parece que tudo foi trilhado para isso acontecer, para eu ir em direção às ultras maratonas. E sabe uma curiosidade de Brasópolis, principalmente? Lá a cidade, você desce ou sobe? Você já viu como é que é lá? E Terrível. eu sempre fiz minhas coisas, trabalho no supermercado, escola, era descer o morro, que as coisas eram tudo no centro, e subir o morro. Então, quando eu fui para a montanha, as subidas eu me dava muito bem, principalmente no trekking ali na caminhada. E eu acho que a minha vida toda de subir e descer morro em Brasópolis me moldou para ser bom na corrida de montanha, para ser uma pessoa que aplicasse desempenho, sabe? Que me desse ali resultados na prática, sabe? Então isso é muito louco, eu acredito muito nisso, sabe, hoje. Que toda a minha vida foi ali treinada para ser o que eu sou hoje. Ah, eu acredito que tudo, né? Tipo, tanto hoje em dia, se tu for pensar na prova, ou na competição, nos teus treinos e Uhum. tal, tu sempre tu leva uma coisa de um para o outro, né? Do esporte para Exato, o esporte. exato. Então, Uhum. tudo que tu vive, os anos, assim, né? Tudo que tu passou, querendo ou não, de alguma forma, te moldam e também Exato. te trazem experiências. Então, Sim. muito Sim, legal. a maturidade, né? A maturidade, eu recebi essa maturidade completa muito mais tarde. Ali, quando era moleque, nossa, nem faculdade eu pensava em fazer. Ali, isso com 22, 23 anos. Então, ali o esporte me ajudou a ter maturidade. Trabalho no esporte e ali a prática no esporte. Eu quero falar mais de ultramaratona, mas uma coisa que eu acho, a gente falando de maturidade, e a gente já conversou Uhum, algumas vezes assim sobre isso, é, é muito interessante que nas ultras, os campeões, né? uhum, Tu tá com 31 anos e tu é um campeão novo, né? Se tu parar pra uhum. pensar, porque a grande maioria dos campeões, eles, tipo, muitos deles são muito mais, muito mais velhos. É, Não, assim, mas são mais velhos, né? Eles têm, isso, diferente no, em outros esportes, que meio que tem, às vezes, um limite de idade. E tu de vê idade. na corrida de montanha, não. Às vezes, quanto Exato. mais velho, justamente, né? Melhor. Idade, experiência. Isso eu acho muito É, interessante na montanha, assim. Exato, e o nosso principal atleta referência próximo aqui, que é o Celinho, ele tem, se não me engano, já mais de 45 anos. Posso Então, estar errado, mas ele é um atleta que já faz o esporte desde 2010, aí por mais ou menos, então dá o quê? Dá uns 14 anos fazendo esse esporte. Então você vê que ele teve ali um longo caminho para chegar ao nível que ele consegue aplicar hoje. Então, eu comecei, claro, parece tarde, né, começar com 26, 27 anos, mas não, ainda sou novo, ainda tenho muito tempo para um dia, quem sabe, chegar no nível de um atleta como esse, que é uma referência para mim. Então, eu levo com muita tranquilidade isso, porque eu sei que, nossa, caramba,
ainda dá tempo de consolidar muito mais, sabe? De conseguir muito mais através disso, através dessa dedicação. E tu acha que isso te ajuda, querendo ou não, tipo, até nas provas, pensar Uhum, nesse caminho, assim, de que, cara, eu ainda estou aprendendo muito, eu sou novo e isso, tenho muita coisa para construir. Tu acha que sim. isso te ajuda a relaxar? Ajuda demais, ajuda a aproveitar o processo, porque se a gente se cobra demais de resultado já imediato, a gente se frustra com qualquer coisa, se frustra com um treino que não vai bem, se frustra por uma prova que você ficou ali num lugar menor que a anterior, né? Eu estou muito feliz, eu acabei de participar da prova da maratona da meia maratona do Cristo. O ano passado eu consegui ser campeão. Esse ano eu consegui ter o terceiro lugar. Mas para mim tá ótimo, devido a todo o sucesso que eu tive na temporada. Para mim chegar ali entre os primeiros, nossa, já é uma felicidade muito grande, porque eu sei que eu posso participar ano que vem, eu posso participar outro ano. Então não vai acabar agora ali minha trajetória. Eu não tô para aposentar, eu não tô vivendo disso só por conta do resultado, né? Eu tô vivendo o processo e aprendendo com ele. E isso para mim é o que dá tranquilidade que, nossa, se eu chegar com 45 anos e ter um pouco da experiência que o Céline tem, que o Fantasma tem, conseguir ter uma saúde para fazer essas provas, nossa, eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje. Então, pode ser daqui 10 anos, não tem problema, eu espero. Falando de. É isso aí. Falando de saúde, uma coisa que eu acho muito interessante, talvez até importante de certa forma trazer, porque muitas pessoas, às vezes, por qualquer. Vou colocar qualquer entre aspas, mas muitas pessoas Sim, criam desculpas, às vezes, para não praticar o esporte, não é nem para não é, treinar, é para não nem praticar, nem começar. Começa sim, a sim, sentir uma dor aqui, uma dor ali e desiste, né? Em qualquer esporte. E isso. tu tem essa condição. Uhum. Me explica melhor, mas assim, tu teve crises epilépticas, né? Epiléticas, isso, E isso. teve até, inclusive, esse ano de novo, e Uhum, tu faz acompanhamento. E uhum. em algum momento chegou a te desmotivar, ou, tipo, fez tu pensar, putz, eu vou ter que parar? Bom, eu já tinha epilepsia, né, convulsões, na minha infância toda, praticamente. Tinha momentos que isso era mais forte, que acontecia praticamente ali 2 vezes, 3 vezes numa semana só, mas eu tomei medicamentos, fui em vários médicos, nunca tiveram exatidão ali no diagnóstico, sabe? E depois, quando eu fiquei mais jovem, isso acontecia, mas já com certos espaços de tempo. Isso não acontecia já de modo mais agressivo. Só que quando a gente também está nessa adolescência, fase adulta ali, 18 a 22 anos, eu saía muito, curtia muito, bebia, então começou a acontecer de novo e os médicos associaram, falaram, olha, se você beber álcool, a chance de agravar, de impactar em convulsões é maior. Então, isso, na época, eu associei, tentava evitar, mas como falei, não tinha muita maturidade e tinha muitos amigos que estavam nessa vibe de curtição, não respeitava muito e ia levando a vida, sabe? Tive momentos que dei muita sorte, que tive quedas feias de machucar e mesmo assim depois me recuperar. Mas depois que eu comecei a minha vida na educação física, comecei a minha vida mais comprometida com o esporte, eu hoje, nossa, se eu for tomar uma cerveja, vai ser uma comemoração de Natal, sabe? Vai ser num momento muito específico. Então, hoje eu sou dedicado tanto em dieta quanto assim, em vida pessoal,
de não exceder em coisas sociais, eu sou dedicado 100%. E isso hoje, ali até então, para mim, estava sanando que isso tinha sido curado, sabe? Na minha cabeça não ia acontecer mais, não ia ter mais nenhuma crise de convulsão. E isso já fazia o que que não dava? Fazia 6 anos, mais ou menos, ou até um pouco mais, se não me engano. E nesse ano, ali no começo de março, mais ou menos, eu estava correndo, fui para o parque ali de Itajubá, em volta do lago, e antes disso, né, até a ida no parque, eu estava me sentindo um pouco zonzo, não sabia muito bem o que estava acontecendo e estava correndo, não estava correndo forte, normal. E aí eu caí no parque, eu desmaiei no parque e tive uma leve convulsão, não chegou a ser uma convulsão muito agressiva. As meninas que estavam treinando lá me socorreram e me ajudaram, o SAMU veio, me buscou, e naquele mesmo dia eu tinha uma prova de autoescola para fazer. Eu já estava ali desesperado, porque na hora eu esqueci de tudo, deu um apagão. Mas na hora que voltou ali as coisas a ter ordem na cabeça, eu lembrei da prova. A prova era de manhã e eu corri ali, era umas 6 e pouco da manhã. Então isso tudo foi muito rápido. Eu peguei e falei: o que? Eu vou fazer a prova. Saí fugido do hospital, nem passei no médico e fui fazer a prova. Não passei naquele dia, mas passei em outro dia, não tem Faço o que problema. eu digo, não faço o que eu faço. Exato. E nisso tudo eu estava me preparando para a Indomit 80K lá em São Bento. Uhum. Estava me preparando para mais uma ultra normal, estava me sentindo super bem nos treinos, já vinha treinando muito bem e gerou certo medo mesmo de acontecer de novo, de atrapalhar ali minha preparação para a corrida e executar a corrida. Mas eu continuei correndo e ali tentando acreditar que não ia acontecer de novo já tão rápido. Só que um dia depois que eu treinei, exatamente depois que eu corri, eu voltei para casa, tomei um banho, eu só me lembro de ter acordado depois, todo ensanguentado, com a cara toda machucada. Eu acredito que eu caí logo depois que eu saí do banheiro e bati a cabeça ali no piso, na parede. Tava tudo sujo, assim, de sangue. O Everton me socorreu. Eu já estava de pé, mas eu estava com a sensação de não entender o que estava acontecendo, sabe? Não saber onde eu estava, porque quando tem uma convulsão, ela realmente dá um blackout ali em você por alguns minutos, sabe? Então foi também algo muito, claro, a gente tem nossa fé e foi algo que realmente aconteceu no tempo certo, porque o Everton chegou e já me socorreu. E aí era na semana da prova, era exatamente faltando ali 3, 4 dias para a prova, de 80K, né, uma ultramaratona. E é muito louco porque o Paulinho já também no dia me socorreu junto do Everton, já marcou o médico para mim lá na Santa Casa. Eu fui na quinta-feira, fui atendido pelo médico e era um médico assim muito confiante que era só eu tomar ali uma medicação que ele passou, que não ia ter mais crises, que não ia ter mais nenhuma crise e me liberou para correr. Então, para mim, a liberação do médico, ela foi o maior gás que eu podia ter para chegar lá e fazer a prova. Então, não tinha desculpa de nada, sabe? De ter acontecido ali na mesma semana da prova, de estar machucado, de estar abalado mentalmente, não estava muito confiante. E na prova eu tive um rendimento excelente, eu fiquei em sétimo lugar no geral e primeiro na minha categoria. Então, assim, desculpas, é claro que em algum momento a gente vai ter uma lesão, a gente vai ter que tirar o pé para não correr, para não agravar. Ou a gente vai ter algum problema em casa, alguma coisa vai atrapalhar você de qualquer forma ali. Acredito que isso a gente, quando tem um propósito, tá ali para ali cumprir um objetivo, eu deixo tudo isso de lado, eu deixo
tudo isso de fora e tento fazer o meu melhor ali com aquilo que eu tenho. Então, e não, assim, dificilmente vou colocar isso numa rede social como uma desculpa para eu não ter chegado em tal posição, eu não ter conseguido tal coisa. Eu não vou fazer isso. E também aprendo com isso, sabe? Aprendo a ser mais resiliente, mais forte através dessas complicações aí que eu tive, mas superado, agora estou bem cuidado, já fiz exames, tenho realmente ali um probleminha neural que causa essas convulsões, mas eu estou tomando remédio todo dia certinho para poder sarar 100% aí daqui a alguns anos, se Deus quiser. Uhum. Eu acho que querendo ou não, o esporte, conforme tu vai praticando, assim, com o tempo, né? Ele também Uhum. te traz um autoconhecimento, né? Tu Exato. percebe melhor, tu começa a perceber o que te faz bem, até onde que tu pode ir, no dia, Uhum. porque eu acho que também varia muito de dia para dia, né? Às vezes naquele Uhum. dia, por questões trabalho, vida pessoal, vida É. social, tá com a cabeça pesada, não vai render daquele jeito que tu Uhum. rende num outro dia em que tá tudo Isso. bem. É. Então, eu acho que Isso. isso, o esporte, ele também, com o tempo, a gente vai aprendendo isso, assim, né? Vai, e isso não deve ser ali algum motivo para você descontar ali seus problemas em alguém ou em algo, né? Você tem que separar as coisas. E a corrida de montanha, ela mostra muito isso para mim, que lá a gente vai passar por coisas, às vezes, muito ruins, situações muito complicadas, de dor, de falta de alguma coisa, como uma água, por exemplo, de sentir sede, de sentir fome. Então, na vida, a gente leva ali alguns momentos, assim, com problemas que a gente vai ter, às vezes, uma falta de alguma coisa financeira, né? A gente vai ter ali um cansaço por, às vezes, um dia trabalhar muito, né? Ali uma pessoa que, às vezes, você discute, que não concordam ali em alguma coisa. Então, isso tudo acontece, mas a gente tem que ser resiliente, porque isso vai passar, assim como os problemas na corrida passam, e isso vai passar também no dia a dia, e o dia seguinte é outra história, então é legal, assim, as duas coisas andam bem juntas para mim, sabe? E falando, assim, eu acredito que principalmente as ultramaratonas, mas, de modo Uhum. geral, a corrida de montanha, ela é um esporte um pouco solitário, assim, né? Porque É, na ultramaratona, principalmente, tu vai ter momentos em que tu vai estar sozinho ali, tu contigo exato. mesmo e Deus, assim. E Sim. como tu lida com isso, assim, em vários sentidos. Eu quero saber, na verdade, como que é a experiência de uma ultramaratona, porque tu correu, a mais longa que tu correu foi de 107, né? 107, exato, Mas exato, eu lá em sei que tu Paraty. tem o desejo dos 100 milhas em Mont Blanc, que Isso, são isso. 170 quilômetros, né? 170, exato, exato. Como é que é a experiência, assim, de tu correr uma prova tão longa, tanto no sentido estratégico, de alimentação, Uhum. tu falou, né, que a água às vezes falta, como tu lida com isso, Sim, sim. suplementação, alimentação, tu para, tu come, existem Uhum. pontos de apoio que oferecem comidas quentes, dorme, não Sim. dorme, como é que é? Essas corridas no Brasil, assim, elas estão ainda muito recentes, né? Tem provas que agora estão ganhando repercussão nacional, né? Como o La Mission, que cresceu muito, né? Hoje em dia, quase todo mundo sabe dessa prova, mas quando eu fiz a primeira, né? Ali o KTR, Serra Fina também, que foi em Passa Quatro, eu fiz a prova de 50K e ela largou ali de madrugada, ela largou à meia-noite, e era um dia que estava ameaçando chuva, que estava ali ventando muito, fazendo um pouco de frio. E eu não tinha experiência nenhuma ali com esse tipo de situação, sabe? De correr a madrugada toda, de cuidar ali da parte de alimentação, hidratação, de enfrentar várias horas de corrida.
O treinamento, por mais que você faça volume, não dá para você espelhar 100% da prova. Então, eu lembro de uma cena que ali eu estava escalando ali a parte da Serra Fina, eu olhei para trás e vi aquele breu, aquela montanha assustadora, parecia que eu estava num filme daqueles escaladores, assim, de Monte Everest. Aquilo me assustou na hora ali, mas ali em questão de você sempre tá num ponto que você quer chegar a outro ponto, você tem que sempre seguir em frente, por mais que ali falte, por exemplo, você olha no relógio, é uma prova de 100, você correu 20, por mais que falte 80, você tem que seguir em frente, entendeu? Então eu vou, assim, cuidando da cabeça para que eu não almeje só o final, almeje só terminar. Eu vou, a cada etapa ali do desafio, do percurso, eu vou tentando zerar aquela subida, eu hidrato, eu aproveito cada ponto de apoio para me abastecer, porque eu sei o que vem pela frente, eu estudo a prova antes, sabe? Eu sei da dificuldade de cada trecho, então eu não negligencio nada que vai me afetar, que vai afetar o meu desempenho para ali, principalmente em primeiro lugar, completar a prova. Depois, o resultado de colocação é conforme eu estiver me sentindo bem para fazer um pouco mais de força, para ir atrás de um adversário que está ali na minha frente. Mas muito das vezes ali, principalmente na reta final, por mais que o atleta está na sua visão ali 100 metros na sua frente, os dois estão praticamente já ali no final de tudo, sabe? Os dois estão sofrendo, estão cansados, então vai ali quem está realmente mais forte, quem está merecendo mais, vai chegar em primeiro. Isso que é legal da corrida de montanha também, que a prova ela não é somente momentos curtos ali, ela é uma prova que às vezes o atleta que tirou 2 horas de você, daqui ali 4 horas você pode alcançá-lo. Então tem que ter muita paciência nisso, muita resiliência para ir alcançando as etapas aos pouquinhos, sabe? E as provas de montanha, elas também oferecem ponto de apoio, né? Isso, Como isso. na Com, corrida completo, assim. Sim, completa. sim. Comida Isso. quente, tu pode Aham. ter tudo. Isso, e aí o que você ali mais gosta, o que você no treino você simulou, o que na hora ali, às vezes você tá com uma sensação que, nossa, eu não aguento mais comer doce, eu já tomei 12, 13 gel durante a prova e eu quero algo salgado, eu quero uma sopa, eu quero um macarrão, quero tomar uma coca. Então, varia muito de pessoa para pessoa, sabe? Mas o ponto de apoio, as pessoas dos staff sempre estão ali para ajudar. A prova de montanha tem muito dessa parte de acolher o atleta, de cuidar dele, de não deixar ele sozinho, né? Não deixar ele assim sem um cuidado ali, principalmente dessa parte de alimentação e hidratação. Senão, sozinho não vai. Só na raça ali com o que você tem é muito difícil. Mas mesmo assim, tu leva, por exemplo, porque eu lembro, não sei se tu fez uns stories ou se tu foto, ou Uhum, o que que era, pro La Mission, tu tinha os pacotinhos, assim, né? uhum. Me explica o que Isso. tinha, eu lembro que eram vários pacotinhos, porque tu tinha ali uma ideia de tempo que tu ia levar para fazer a prova, que eu acho que Sim. eram 12 horas que tu. 14, a última era 14. E Isso, aí tu isso. tinha, eu lembro de ter visto assim a foto ou o vídeo, eram vários pacotinhos, eram sei lá quanto gel dentro do pacotinho, sei lá o que que tinha. E tinha Uhum. uma marcação neles também, que eu não sei se era Sim, hora, quilometragem ou o quê. é Como que isso. isso tudo tu leva junto? Aham. Eu faço, ali eu tenho uma nutricionista, a Andrea Tiengo, a gente faz uma estratégia de alimentação e para mim hoje que estou conseguindo chegar mais próximos dos líderes, eu opto pela a suplementação rápida, sabe? Eu opto pelos géis.
Então, ali eu faço a marcação de hora em hora e de que local que eu tô para o local que eu quero chegar. Então, vamos supor que o percurso ele seja a Serra Fina. A gente começa em Passa Quatro e o primeiro ponto de apoio se chama a Toca do Lobo. Então, eu anoto no papelzinho ali. Eu vou tomar essa quantidade de gel que está no saquinho. Vamos supor que tenha 4 unidades ali, uma cápsula de sal, que é o que eu vou precisar da saída até a Toca do Lobo. Então, eu organizo tudo isso antes, deixo tudo em saquinhos, tudo pronto, porque eu sei que quando eu pego o saquinho é aquilo que eu tenho que tomar dentro daquelas horas que eu vou percorrer, que eu fiz ali a estratégia de prova, a previsão da prova, sabe? Então, isso tudo vem através da experiência. No começo eu não fiz nada disso. No começo eu levei um tanto de paçoquinha, a paçoquinha derreteu, a bananinha ficou ruim, joguei tudo fora. Experiência de Então, teste, né? Porque tem pessoas que às vezes é, se adaptam a um gel, adapta a algo mais mastigado, né? Mais uhum, mastível. Eu sim, acho que sim. Tem pessoas que fazem prova em mais tempo, né? Então elas vão precisar comer mais sólido. E aí é uma alimentação que ela usa até mais o apoio, ela para, almoça, almoça, janta, ela come mais, leva mais coisas, sai mais pesada. Então tem muito essa individualidade do cara que performa e do cara que vai para ser finisher da prova. e a tua, a mais longa foi de tempo, foi a UTMB? Ou Eu já realmente cheguei. ficou muito próximo, né? Isso. Foi mais ou menos ali 16 horas no máximo, ali que eu já fiz uma prova de corrida de montanha. Esse era um Quando. tempo, assim, suportável, né? Ok, para tu fazer a prova, tu tá acordado. Mas e, por Aham, exemplo, a UTMB de 100 milhas, que são 170 isso. quilômetros, os atletas, eles chegam a dormir? Chega, ou só não, senta ali Chega. no apoio, descansa um pouquinho e manda bala? Sim. Ali, por exemplo, uma atleta que eu me espelho muito, que a gente já correu muitas provas juntos, que é a Suzane, campeã brasileira, ela disputou esse ano. E ela fez, se não me engano, em 32 horas a prova. Então, Então, é talvez o tempo que eu faria também. A uhum. gente tem níveis parecidos, sabe? Em questão de tempo de provas, quando a gente está na mesma competição. Então, acredito que eu faria essa prova da UTMB 100 milhas, se nada acontecesse comigo, em 32 horas. E aí já é mais complicado, porque você passa um dia inteiro, mais meio dia mais ou menos, né? Ali 12 horas, não sei até mais, na montanha, correndo, acordado. Então, seria um desafio que o cansaço ia ser ali algo que até então, para mim, é inimaginável. Só estando ali para entender, sabe? Só fazendo para entender o que esses atletas passaram. Mas tem atletas que vão performar menos, que vão competir a UTMB também, que vão ter direito a ser finisher. Então, tem atletas que terminam em mais de 40 horas. Eles param na prova, dormem e depois eles retomam, porque realmente são condições muito complicadas para você seguir 100% sem parar, sabe? E em questão de treino, por exemplo, para uma prova de 100 quilômetros, tu não precisa necessariamente treinar 100 quilômetros, né? Não, Qual que é a não. média, mais ou menos, de quilometragem, de tempo que tu treina numa semana quando tu tá preparando Sim, pro La sim. Mission e para o TMB, que são acho que as maiores, assim. Perfeito. Eu vou muito, né? O Paulinho ele prescreve para mim muito pela característica da prova, se é uma prova mais rolada, que ela tem menos altimetria do que em relação à distância ali que a gente percorre. Por exemplo, Paraty é muito rolado, tem muitos trechos que dá para correr mais do que caminhar. Então é uma prova que eu fiz bastante estradão. Eu fiz bastante quilometragem, fiz 42K, fiz 62K, fiz ali acho que 44 também em uma semana ali antes da prova.
Então, eu consegui correr mais quilômetros, porque essa prova exigia correr mais quilômetros. Só que no La Mission, o 80K, ele é muito menos relevante do que a altimetria da prova, que ela é mais de 5.000. Então, você vai muito pela altimetria. Então, quanto mais você sobe, treinos acima de 2.000 de ganho, mais próximo ali do que vai ser na prova, você ali consegue passar, sabe? Consegue se preparar. Então, depende muito da especificidade da prova. E é importante, eu acho que também falar que tu também não só corre, né? Porque tu tem todo um treinamento, é muito completo, né? Porque tu faz musculação, É, tu faz pilates, e isso tudo te ajuda e te prepara sim, para correr longas distâncias. Não quer dizer isso. que tu não tem, que tu não vá ter alguma lesão, mas o risco é muito Uhum. menor, né? Menor. E essa preparação, se acontece alguma inflamação, eu já corro ali para a Isabela. E a Se fisioterapia. Isso, isso, a fisioterapeuta. E o Pilates é regular toda semana. A musculação, eu não faço uma musculação pesada, sabe, para me derrubar. Eu faço uma musculação que envolve o corpo todo, que eu consigo estar bem no dia seguinte. Então, faço mobilidade, alongamentos em casa. Tento sempre estar um passo à frente de uma possível lesão, sempre tentando prevenir. Porque se ela chega, eu já sei o que fazer, eu já coloco ali uma pomada anti-inflamatória, eu já tiro ali a carga dos treinos, converso com o Paulinho, falo para ele, Paulinho, essa semana eu não vou fazer esse treino forte não, porque tá pegando minha panturrilha, então melhor eu fazer uma rodagemzinha aí leve, que não vai impactar na minha inflamação. Então, isso tudo a gente tem que estar um passo à frente, e é através da experiência. Se você teima em continuar com dores, a chance de agravar tudo isso é muito maior. E pensando em lesões, assim, falando disso, Uhum, me vem na cabeça pessoas que começam, né? A galera, porque, querendo ou não, a corrida ela é um esporte muito democrático. Todo mundo pode correr, sim, coloca um tênis e sai sim, pra rua, né? Mas uhum, isso também talvez seja um esporte que lesiona muitas pessoas. Não sei, é, não, sim, não sim. tem estudo, não tô falando de nada disso, mas assim, né? Sim, sim. É Falando assim, comum os iniciantes terem fascite plantar, canelite, né? Ali inflamações nas laterais do joelho. É comum, sabe? Mas isso não é ali, muitas das vezes, não é uma sobrecarga a mais do treinamento. Hoje em dia, muita gente tem assessoria por trás, tem treinador por trás, e mesmo assim acontece alguns probleminhas ali ao longo da trajetória para o objetivo, né? Então, o corpo ele vai ser mais exigido, e isso tem que acontecer de uma forma ou de outra. Se você se propõe a correr 21, a correr 42, a correr 100, você vai ter que doar um pouco do seu tempo, um pouco do seu esforço para isso. Então, em algum momento isso pode acontecer, pode ter uma inflamação. Então, a gente tem que estar sempre ciente que a gente pode procurar profissionais, pode procurar maneiras de contornar essa situação. Não teimar, não ficar quieto ali, tô com dor na canela, eu corri hoje com dor na canela, amanhã tem mais um treino, eu vou correr de novo com dor na canela. Então tem que se comunicar para resolver isso, para deixar isso sanado para que daqui 2, 3 dias você volte a treinar com qualidade. Não há problema em faltar 2 dias de treino por conta de uma inflamação. Na porque é verdade, é o certo a muito. se fazer. É, porque é muito Uhum, no começo, assim, às vezes acontece pela própria mudança, né? Tipo, tu tá uhum, desesperado, não faz nada e é uma coisa diferente para o corpo, é um estresse diferente para o organismo e a inflamação uhum. tenta combater isso, né? Exato, E exato. aí tu Então, tentar ficar forçando, querendo ou não, no fim, eu acho que às vezes por isso que muitas pessoas acabam desistindo, sabe? exato. Ah, tá Ou doendo, acaba.
ou acabam machucando mais grave. Buscando Aí mais. Que não é tem que legal. parar um mês, 2 meses, por É, conta de teimosia ali, por conta de insistir sem procurar ajuda, né? E aqui, pra gente, nossa, o tanto de fisioterapeuta bom, né? A gente tem aqui em Itajubá muitos exemplos, o tanto de pessoa boa para cuidar da gente. Então, a gente tem que se comunicar, tem que correr atrás. O treinador, ele é um aliado nisso, mas ele pode mostrar para você que é uma equipe por trás de um objetivo, não é somente ele, né? Então, isso que eu aprendi. Não é somente o meu treinador que vai me deixar no caminho. Eu tenho a fisioterapeuta, eu tenho uma alimentação boa, eu faço um cuidado extra, né, dentro de casa. Então, isso tudo gera, né, uma segurança para fazer qualquer coisa. sim. E isso não só vale para um atleta profissional, né, Jorge? Vale, É, acho que, principalmente às vezes para quem não é profissional, porque pensa, sei lá, longevidade, né, saúde. é, O esporte, sim, sim, ele é uma coisa para te trazer mais saúde, para te trazer mais longevidade. A partir do com momento que certeza. tu não olha para tudo isso que está envolto, aí tu É, perde o próprio propósito de praticar o sim, esporte. sim, uai. E hoje a gente tem que separar as coisas. Tem a pessoa que ela vai querer correr ali somente por saúde, mas ela quer ser treinada. Ela não quer competir, ela não quer fazer ali os 5 km abaixo de 20 minutos. Ela quer correr regularmente, sem machucar, sem se sentir exausta, né? Ela quer ser treinada para ter ali um guia quando ela sai cedo de manhã, sai de manhã para fazer seu treino, ela tem ali tudo pronto. E isso tudo tem que ser lido, né? Tem que ser interpretado individual. Então, eu tenho atleta que vai ser o atleta que vai performar em prova, que vai exigir o resultado, mas eu tenho atleta que não está nem aí para isso. Então, a gente tem que separar as coisas e atender todo mundo de forma individual, sabe? Não igual, né? Não a carga que eu faço vai ser a carga que outra pessoa faz. Não faz sentido, né? Uhum. E para terminar, tem uma última pergunta que eu anotei para não perder ela. Na mão Sim. a gente tem a logo, né, que é o It's Time to Fly, que é a ideia de Uhum. a pessoa sair da zona de conforto, ir atrás de sonhos maiores, objetivos maiores, superar limites e por aí vai. Uhum. Quais limites que tu acha que tu ainda precisa superar e para onde que tu deseja voar? Olha, eu desejo competir em Chamonix a 100 milhas, é o meu maior sonho, mas antes disso eu desejo criar meu nome no Brasil. Eu quero ser um dos melhores atletas do Brasil. E eu sei que as coisas estão acontecendo muito rápido, mas como te falei, meu projeto é para que quando eu tiver 40 anos, 45, que seja, eu estar pronto para isso, sabe? Para realmente ali estar entre os melhores, estar ali entre os 5, 6 melhores, 10 melhores, não importa, mas eu quero estar. Isso é o meu objetivo hoje com a corrida de montanha. E o meu objetivo como treinador é trazer mais pessoas para esse caminho também de mudança através do esporte. Como eu mudei a minha vida através da corrida e da profissão como treinador, meu objetivo hoje é que mais pessoas possam ter sucesso na corrida de montanha, mais pessoas possam acreditar que é possível correr 5, correr 10, correr 20, correr 42. E é muito gostoso, por exemplo, tenho atletas que saíram do zero e hoje corre 5, correm 10, correm bem, sabe? E isso é muito prazeroso de ver, porque parece que, nossa, é pouca distância comparado ao que eu faço, mas para a pessoa é muito, né? Para a pessoa, ela fica muito feliz de estar realizando aquilo. Então, isso, para mim, como treinador, é uma chave de mudança. E isso que eu vou pregar, né, no meu dia a dia como profissional e como atleta, né? Ser uma inspiração de mudança para muita gente.
Que legal. Perfeito. Ah, e é isso, então. Esperamos que vocês tenham gostado. E se tiver outras dúvidas, pode deixar aqui embaixo no vídeo que o Jorge volta para responder, porque eu tenho um monte de outras perguntas também que nem deu para fazer, mas porque foi rolando, foi legal. Sim, sim. E também comentem quem vocês querem que traga, né, Jorge? Porque a gente pode trazer muitos profissionais, a gente pode trazer Sim, os atletas também para bater um papo. E com é isso. certeza. Obrigada por Sucesso, sucesso, Maitê, nesse novo projeto. Um prazer estar aqui, tá bom? Tudo de bom. Obrigada pela Obrigado, galera. disponibilidade. Falou! Valeu, valeu. Tchau, tchau.